Oi pessoal, sou Maria de Fátima, estudante do curso virtual de Parasitologia, Ciências Biológicas, cursando a disciplina Parasitologia. Então estamos aqui hoje para mostrar um pouco para vocês o que aprendemos na aula prática, exames parasitológicos de fezes. Me chamo Regiane, pertenço também à Universidade Federal Virtual, pertenço ao Polo de Pombal, e estamos aqui para demonstrar uma aula de parasitologia que nós podemos desenvolver numa sala de aula onde não existe laboratório. Então, continuando, nós temos o seguinte, nós temos que identificar que forma, que meio nós estamos querendo chegar para demonstrar esse exame de fezes. Nós temos que entender que há o exame macroscópico e há o exame microscópico, que é o caso de uma das técnicas que nós vamos usar, que nós não vamos necessitar de um microscópio, nós vamos necessitar especificamente de uma lupa, que é o caso macroscópico. E é o caso quando nós vamos identificar algo maior, macro, maior, micro, menor, né? Então, esse exame aqui, nós vamos, com essa aula, com a aula presencial que a gente teve, a gente já dá para ter um embasamento de uma forma mais racional de como a gente poderia executar uma aula na sala de aula, na própria sala com os nossos alunos, tá? Então, 2 métodos vão ser usados. Gostaria que agora a companheira pudesse me ajudar. Ela vai identificar um dos métodos e eu vou identificar o outro método. De sedimentação espontânea, né, que leva-se o material, o cálice. O de sedimentação espontânea é um tipo de exame parasitológico de fezes. Consiste basicamente na mistura das fezes com água, onde será filtrada por uma gase cirúrgica que nós temos na nossa mesa e deixando em repouso, formando uma consistente sedimentação dos restos fecais ao fundo do cálice, que vai ficar aqui embaixo. Essa sedimentação é inserida em lâmina, que nós temos também a nossa lâmina, que vai ser colocada aqui em lâmina. Pode ajudar. Feita uma esfregação e observando em microscópio. Este método detecta a presença de ovos nas fezes e após a coloração com Lugol, é possível verificar também a presença de cistos de protozoários e larvas de ermitos. Nós também vamos utilizar outro método chamado de tamização, Que o nosso colega Valdomiro vai explicar melhor para vocês. Então, o método de tamização, nós vamos fazer, na verdade, da seguinte forma: nós vamos emulsionar as fezes com água. Vamos depois coar essas fezes, coar a emulsão através de uma peneira metálica que, na verdade, nós vamos fazer com a gaze justaposta em 4 partes, em quatro camadas, né? E aí nós temos um procedimento que deve ser realizado numa pia, mas nós vamos usar aqui essa mesa, onde nós podemos fazer a mesma técnica, onde nós não temos aqui uma torneira com água fluentemente corrente, mas nós temos a água já no recipiente, onde nós vamos usar e vai fazer aí o mesmo papel, claro que não da mesma forma que tem lá, né? Nesse sentido, nós vamos realizar, servindo desse jato de água corrente, nós vamos identificar vermes adultos que são encontrados frequentemente misturados na superfície das fezes. A gente às vezes fica pensando que todas as fezes da gente é composta de vários protozoários, de vários parasitas, mas na verdade não. As fezes são os degestos, os restos daquilo que foi retirado dos nossos alimentos, e aí o protozoário pode estar anexado às nossas fezes. E aqui o método é que vai dizer o que nós vamos identificar. É tanto que a forma de como a gente tem que captar a fezes, captar a amostra, a gente viu na aula prática que não é um total, não é uma quantidade grande que vai fazer com que o meu exame seja positivo ou negativo, ou bom ou ruim, mas vai ser de onde eu vou captar a minha amostra.
que é, na verdade, do início, do meio e do fim. Nessa quantidade de amostra, nós podemos identificar que tipo que protozoário ou que eumintos nós vamos encontrar nessas fezes. Uma coisa interessante também, nesse momento, a gente falar, antes de fazer a técnica, professores e colegas, é a gente mostrar, primeiro, a segurança. Nós estamos usando máscara, luva e touca, jaleca. Porque, nesse sentido, nós estamos aqui fazendo uma demonstração com elementos que não são propriamente de fezes, mas nós estamos aqui como se fosse, porque nós estamos cuidando da nossa própria segurança. E esses equipamentos são equipamentos de proteção individual, os EPIs, que é luva, máscara, touca. Mas nós aqui nós estamos fazendo como se fosse algo real, como se fosse algo verdadeiro para que aconteça, para que a gente possa poder estar embasando teoricamente aquilo que a gente quer aprender, mas também a gente aprender realmente como fazer de uma forma pedagógica, que foi isso que foi elencado na aula e que a gente quer também colocar em evidência aqui, que é a questão do material pedagógico, que hoje a gente vê nas nossas escolas uma questão muito sobre questão de escola sustentável, onde está se usando todos os materiais que a gente joga sempre no lixo em alguma coisa na escola, que é o caso que nós estamos. E vamos utilizar tudo descartável. Isso. Dando continuidade aos nossos experimentos, nós vamos usar agora a sedimentação espontânea, também chamada de método de Hoffman, ou Luft, que é um método é mais utilizado porque é onde se encontra tanto protozoário como larvas de eumintos. Maria de Fátima agora vai fazer a demonstração. Ela vai usar 4 gramas de fezes recém-emitidas, né? Logo após, ela vai dissolvê-la utilizando um pouco de água. Transferir assim o material para o cálice de decantação, logo após ela fazer toda a sedimentação. Estamos usando aqui café e mucilon. Vou colocar mais que água para dissolver melhor. Depois desse material bem dissolvido, bem sedimentado, nós vamos transferir ele para o cálice de decantação, fazendo assim com que ele filtre, e nós vamos utilizar a nossa gaze agora. Em duas, né? Depois de 2 horas de repouso, nós vamos retirar o sedimento com a pepita e transferir para uma lâmina de vidro, como Maria de Fátima está demonstrando aqui, e de adicionar 2 gotas de Lungol. E depois ele é para ser visualizado em microscópio. Como nós não temos, apenas nós fizemos a nossa demonstração. Isso é o nosso exame de sedimentação espontânea. Logo agora vamos dar continuidade e fazer o exame de tamização com o nosso colega Valdomiro. Oi pessoal, retomando aqui o nosso momento, nós vamos agora tentar desenvolver a segunda técnica, que é a técnica de tamização. A tamização nós vamos usar especificamente o método de hidrotermotropismo positivo, que é o momento onde nós vamos colocar as fezes no funil. Agora, na parte do cálice embaixo,
nós vamos usar uma água que esteja mais ou menos entre 40 e 45 graus Celsius. E esse material, essas larvas ou vermes que estão nas fezes, vão ser atraídas pelo calor, pela temperatura da água aquecida. Tá? Então, o método é muito simples. Nós vamos agora fazer o uso das fezes que estão separadas em um recipiente pequeno, como uma tampinha. E nós não vamos colocar ela para ter o total acesso à água. Nós vamos desenvolver nós vamos envolver essas fezes a gás, fazendo uma pequena trouxinha, que é isso que a gente chama aqui, né? E aí nós vamos desenvolver, colocando ela de boca para baixo, como nós vamos fazer. Fazer assim, não vai ter problema nenhum, porque agora ela não vai cair, que eu vou fazer a trouxinha. Minha colega Regiane vai amarrar. Isso, mais um pouquinho. Pode lá, minha filha, você está muito forte. Pode ser simples, menos um pouquinho. Não é uma aula dinâmica, a gente tem que... Isso, pronto, já serve. E aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir até que ponto vai ter o acesso a essas fezes. Com a ajuda da caneta, eu vou passar um traço, e que a gente vai passar um traço aqui no funil. Vai ter mais um pouquinho para cima, Regiane. E esse local vai ser o local da quantidade de água que eu vou ter que colocar no recipiente. Tá? Então nós vamos agora adicionar água, que porventura seria água aquecida. Pode acrescentar. Pode colocar mais, que não vai dar ainda. Pode colocar mais. Pode colocar mais. Isso. E aí nós vamos agora vamos colocar mais um pouco, que ainda vocês podem perceber, não está ainda de acesso onde nós medimos. Agora nós temos, e vocês já podem perceber uma atração pela demonstração dos cistos, que nós poderíamos aqui dizer que seriam os cistos ou os ovos dos helmintos e protozoários que poderiam estar aqui. Estão vendo que, por uma ordem mais clara, há um acesso ao fundo do recipiente. E aí a gente deixa um certo tempo, digamos que 1 hora, 2 horas. E vamos esperar o resultado para a gente ver. Esse não é um exame microscópio. Nós vamos ter agora a ajuda da nossa lupa, onde nós vamos agora coletar e a olho nu tentar identificar os vermes adultos de ascários lumbrigoides ou enteróbios vermiculares. Porque nessa tamização nós vamos ter a ausência de ovos. Nós vamos ver os cistos.